Meu nome é Manuela, eu sou economista, faço parte de uma ONG de educação financeira e faço consultoria e assessoria de investimentos em um escritório. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre títulos do Tesouro. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper para ir tirando ao longo da palestra. Então, aqui um pouco sobre o título público. O título público é um dos investimentos considerados renda fixa, certo? O que é um investimento em renda fixa? É um dinheiro que eu empresto ao emissor do título e ele me garante uma taxa de juros ou uma rentabilidade específica por determinado período, certo? Então, o título público, ele nada mais é do que a gente emprestar dinheiro para o governo, certo? O governo federal, para financiá-lo para questões de investimento em infraestruturas, em obras, enfim. Então, quando a gente investe no título público, a gente está fazendo um empréstimo ao governo e ele vai garantir a gente uma taxa de juros, certo? Então, aqui, o título público é uma fração da dívida do governo, e aí ele paga os juros ao credor ou, no caso, o investidor, certo? Esses títulos, eles diferem, a diferença entre eles, não sei se vocês já tiveram acesso ao título do Tesouro Direto, ao sistema, mas tem vários títulos públicos, e o que difere entre eles são as datas de vencimento e as formas de rentabilidade. Alguns são atrelados à inflação, outros são atrelados à taxa de juros e outros são pré-fixados. Essa é a forma de rentabilidade do título, certo? Então, o Tesouro Direto, além dele financiar a questão do Estado, ele serve para dar um ritmo econômico. As pessoas poupadoras têm uma garantia de uma rentabilidade, têm uma opção de investimento e, em contrapartida, você está auxiliando o governo a se financiar de uma forma mais barata, certo? Do que quando se pega empréstimo fora ou empréstimo bancário. Então, quando a gente empresta dinheiro ao governo, nós somos os credores que ele paga mais barato, mas assim, dentro de um contexto econômico, brasileiro, ele nos dá uma taxa de juros, uma taxa de retorno bem interessante, bem alta, certo? Então, no Brasil, o investimento em títulos públicos é possível através do programa do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa recente, tá? Antigamente, a gente não conseguia comprar diretamente pelo site. Eu abri minha conta no banco, na corretora, enfim, e ir direto no Tesouro e comprar. Eu não podia fazer isso. Agora, pessoa física, no caso. Recentemente, o governo criou esse sistema, que é o do Tesouro Direto, que você vai lá no site do Tesouro, está aqui. E se você for cadastrado em alguma instituição financeira que faça a intermediação dessa compra e venda, você pode ir lá e comprar o título, certo? Oi? Tem. Em qualquer operação do sistema financeiro, do mercado financeiro brasileiro regulamentado, né? Você tem que passar por um intermediador financeiro, que ele pode ser corretoras ou bancos de investimentos, tá? Então, quando eu vou lá no meu banco e abro minha conta numa agência, conta corrente, ali eu estou abrindo uma conta corrente no banco comercial, tá? Mas aí, como na estrutura do banco eles têm corretora, tem banco de investimento, eles já fazem meu cadastro em todos e aí eu tenho acesso aos títulos, a parte de investimento, entendeu? O mercado financeiro todo, ele funciona dessa forma. Tudo que for investimento, diz respeito a investimento, você vai ter que passar por um intermediador financeiro, certo? Então, os tipos de títulos, eles diferem.
eles podem ser tanto pós-fixados quanto pré-fixados. O que é um título pós-fixado? É um título que eu vou comprar hoje, certo? Vou fazer meu investimento nele hoje, mas aí a taxa de juros, o indexador dele, o que, vamos dizer, o que vai referenciar a minha rentabilidade desse investimento, ele flutua de acordo com a variação econômica. Por exemplo, a LFT, que é o Tesouro Selic, ele é um título que ele acompanha o andamento da taxa de juros da Selic. Então, quando o governo vai lá, corta a taxa de juros, minha rentabilidade ela cai. Quando ele aumenta, minha rentabilidade sobe, certo? Então, o Tesouro LFT, o Tesouro Selic, ele funciona dessa forma. O NTN é o Tesouro atrelado ao IPCA, então ele vai me dar uma taxa de juro fixa mais a correção da inflação, certo? Então, como é que se dá essa diferença aqui entre esses dois? Hoje a taxa de juros está em 9,25, certo? Então, essa NTN ela vai ser lançada um percentual fixo, que é baseado na taxa de juros Selic, mais a inflação, que ela é uma taxa flutuante, certo? Vai depender do andamento da economia. Então, essa taxa, esse título, se o governo, por exemplo, aumentar a taxa de juros mais na frente, ele vai lançar novos títulos, só que com a parte fixa, que ele não dá uma fixa mais a variável. Então, a taxa que é fixa, ele vai também aumentar. Deixa eu pegar aqui. 9,25 ao ano, certo? Então, os títulos... Tá dando para ver? Esses títulos NTN, eles pagam uma taxa de juros X, vamos colocar aqui. Obrigada. Agora. Mais IPCA, certo? Essa taxa de juros X, ela vai ser determinada de acordo com a taxa Selic. Ela não vai ser 100% da Selic, certo? Ela vai ser um percentual que é arbitrado pelo mercado. Vamos dizer que hoje a taxa está em 4,4% ao ano, mais ou menos, mais IPCA, certo? Então, a cada ano, se eu tenho um título para vencer em 2024. A cada ano, minha aplicação vai render até 2024 4% mais o que der a inflação. Certo? Isso é bruto. Isso aqui é bruto. Certo? Aí o que acontece? Se a taxa de juros aqui ela aumentar no meio do caminho, isso aqui não vai variar. Ela vai permanecer fixa. Só o que vai variar aqui, nesse caso, é a inflação. Se a inflação subir, esse rendimento ele vai corrigir a inflação, mais essa taxa. Se a inflação cair, a gente sempre vai ter um retorno, que a gente chama retorno real, que é todo o retorno que é acima da inflação. Descontou a inflação, é o meu retorno real, certo? Então, o meu retorno real sempre vai ser 4,4. Nesse caso. No caso do Tesouro Selic, naquela LFT, ela vai pagar 100% da taxa Selic, certo? Então, vamos dizer que eu também tenho um investimento para 2024 no LFT. Se a taxa Selic ela subir, for para 10% ao ano, meu retorno também sobe. Se ela cair, meu retorno também cai. Certo? Então, por isso, porque a gente tem uma proporção flutuante e aqui também flutuante, elas se chamam pós-fixadas. Certo?
E aí existem os tipos de títulos públicos que são pré-fixados, que eles não são indexados a nenhum desses indexadores. Então, a LTN, ela também é um título, vamos dizer assim... Tem uma, aqui. Rapidinho. Eu disse que nem usa, né? Nem usa no rastro. A LTN, como é que ela funciona? Se eu for comprar hoje uma LTN, que é um pré-fixado, vamos dizer para 2024, as LTNs que estão disponíveis, elas são baseadas na minha taxa Selic de hoje, certo? Então, uma LTN deve estar mais ou menos, no máximo 10% ao ano. Eu não vi hoje quanto é que está, mas em torno de 10%. Estou a pagar até aqui. Então, se eu comprar um LTN, também vamos dizer com vencimento para 2024. Até 2024, eu vou ter garantido, independente da taxa de juros da inflação ou da Selic, eu vou ter meus 10% anualmente garantidos. Certo? E tem a NTNF, que é um tesouro pré-fixado, só que ele vai pagando juros todo semestre. Então, se eu tenho lá um NTNF de 10% ao ano, a cada 6 meses ele me paga 5%, numa matemática bem grosseira, não é bem assim o cálculo, mas aproximadamente vai dar 5% por semestre que ele vai pagar, certo? Desses juros. Então, a diferença entre pré e pós-fixado são esses dois, um que possui indexador e o outro que não possui indexador. Certo? Dúvidas? A gente vai falar sobre o imposto de renda um pouco mais na frente, mas ela é a alíquota decrescente, ela vai de 22,5% até 6 meses. O investimento que dura 6 meses, você vai ter 22,5% de imposto, até 15%, que é o mínimo, a alíquota mínima, que é a partir de 2 anos que você permaneça no investimento. Certo? Mas a gente vai falar. Em títulos públicos, a fração de 1%, que seria o mínimo financeiro é R$30, certo? Mais ou menos. E aí vai depender do título. O máximo é R$1 milhão para a compra. Você só pode comprar até R$1 milhão, pessoa física, R$1 milhão por mês. Certo? Oi? No Tesouro. Por CPF. Isso. Certo? Então, aqui, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o programa do Tesouro, né? Então, no Brasil, aplicar em títulos do governo federal é possível através do Tesouro Direto, que é um programa da Secretaria do Tesouro Nacional. E aí permite às pessoas físicas negociarem esses ativos. O que é que acontece nesse espaço? Certo? Esse espaço que foi criado pelo governo é como se fosse um mercado público grande, onde só se venda títulos. Então, você vai lá negociar títulos, certo? Tanto compra quanto venda. Por exemplo, eu comprei um título para vencimento em 2024, mas aconteceu algo imprevisto que eu vou precisar desse dinheiro. Eu posso ir lá no sistema do Tesouro Direto e vender os meus títulos, certo? Então, o Tesouro ele dá essa oportunidade de ter liquidez diária nos ativos. Antigamente, você só tinha liquidez dia de quarta-feira. Só dia de quarta-feira que existia, você poderia se desfazer dos seus títulos. Hoje, diariamente, você pode ir lá e vender o título que você tiver. E tanto comprar. Comprar sempre foi diário. Você poderia sempre comprar qualquer dia. Mas para vender, se desfazer do seu título, só às quartas-feiras. Certo? Então, aqui a Secretaria do Tesouro Nacional ela aperfeiçoou o programa com a questão da recompra diária. Essa recompra diária ela facilitou muito a vida
do pessoal que precisa, às vezes, ter uma liquidez para os seus investimentos. Certo? Às vezes ele compra um LFT, que é atrelado à Selic. Deixa ali só para não deixar na poupança, vamos dizer assim. E a qualquer momento pode precisar. Então, facilitou a vida que qualquer hora eu posso lá vender meus títulos e pronto. Certo? Outra mudança que teve na questão do Tesouro Direto foi a nomenclatura dos títulos. Antigamente se falava LFT, NTN, até hoje se fala, até hoje é muito comum, mas aí o Tesouro Direto ele facilitou um pouco a vida de quem está começando a investir, certo? Por exemplo, títulos com cupom, que eles pagam semestralmente juros, certo? Que seriam NTN, LTN, LFT e NTN principal. Então, virou Tesouro Prefixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Aqui, por eu trabalhar no mercado, eu já sei que o NTN-B ela é atrelada à inflação. Mas quem está começando agora nem necessariamente não sabe. Então, quando ele mudou para Tesouro IPCA, ele já facilitou a minha compreensão de que esse tipo de investimento ele é atrelado à inflação. Certo? Então, títulos com cupom. Desculpa, eu falei aqui sem cupom, aqui é com cupom. NTN-B ficou IPCA com juros semestrais, que aí facilitou também minha vida, que eu já sei que a cada 6 meses eu vou receber um valor na minha conta. Certo? Aqui, a questão do preço, que alguém falou. Não sei, não me lembro quem foi. Pronto. Aqui é a questão do preço unitário do título. Certo? Todo título ele tem um valor de face, que a gente fala, que é um preço, por exemplo, esse controle, ele tem um valor. Mas eu posso comprar uma fração desse objeto. No caso do título público, eu posso comprar uma fração desse título. Eu tenho um título inteiro, que é o valor de face, que aí vai ter lá na... eu vou mostrar aqui um pouquinho na frente. Ele vai ter lá na tabela qual é o valor do preço unitário e qual é o valor de fracionado dele. Certo? Então, ou eu posso comprar uma fração, ou eu posso comprar o título inteiro. Certo? Então, o preço unitário ele é o preço de negociação. Vai ter lá venda e compra. Vamos ver aqui. O preço unitário de um título pré-fixado é inversamente proporcional à taxa de juros. Como é isso? Se eu tenho um título pré-fixado hoje, a taxa Selic de 9,25, certo? Eu comprei um título para 2024 a 10%. Se essa taxa de juros sobe, eu paguei lá R$1.000 nesse título. Se essa taxa de juros ela sobe, ela vai para R$10. Desculpa. Essa taxa aqui vai para 10%. Eu comprei meu título aqui a 1.000. 1.000 pagando 9,25 até 2024. Certo? Lembra que aquele sistema do Tesouro Direto, ele é tipo um mercado de venda e compra de título. Então, todo dia tem investidores comprando e investidores vendendo. Então, eu comprei esse meu título a 9,25. A taxa de juros, digamos que subiu para 10%. Então, o que é que acontece com o meu título? O preço do meu título. O governo está lançando agora títulos a 10%. Se eu for lá no mercado do Tesouro Direto e quiser vender meu título de R$1.000, ele vai estar valendo menos. Menos do que o que eu comprei. Certo? Então, o preço unitário de um título pré-fixado ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Quando a taxa sobe, o título que eu comprei, o valor vai cair. Se a taxa cair, meu título vai valorizar. Certo? Então, aqui ele cai. E se a taxa subir, cair, o preço do meu título sobe.
Isso para quem quer se desfazer do ativo antes do vencimento. Tá? Porque se eu levar até o vencimento, eu vou receber por ano essa taxa aqui. Ok? Não vai ter valorização do preço. Ok? Como é? Por trás é a própria economia, a movimentação da economia. Por exemplo, o governo começou a cortar a taxa de juros desde o ano passado para cá, para acelerar a questão, a economia, que a gente estava com a economia baixa, com a atividade produtiva baixa e uma inflação alta, certo? Então, o governo precisou estimular a economia para a produtividade e aí ele começou a cortar a taxa de juros. E aí, quando ele corta a taxa de juros, aqui, os meus investimentos pré e pós, eles sofrem mudanças. Entendeu? Então, aqui, para o caso de uma subida na taxa de juros, o que é que acontece? Normalmente é quando a economia está aquecida e a inflação está subindo. Quando a taxa de juros está alta, a gente está com inflação alta e ela precisa diminuir. O governo precisa estimular as pessoas a consumirem menos. Então, ele aumenta a taxa de juros para que a inflação se equilibre, vamos dizer assim. Entendeu? Como? A ligação disso com o valor do título é a seguinte, isso aqui é precificação no mercado diário, certo? Se você está lá no mercado aberto, se você tem um título que você comprou lá a gente está em 2017, certo? 2018, você não quer levar esse título lá para frente, ok? Em 2018, a taxa está a 10% a taxa de juros. Então, o governo está lançando o título a 10%. Então, quando você vai vender para outra pessoa física que quer esse título. Certo? Então, a pessoa não vai comprar o mesmo valor de unidade que você comprou se o governo está lançando a 10. Ele vai desvalorizar. Compreendeu? É a mesma coisa de por exemplo, o governo é que diz. O governo. A taxa de juros é que vai definir, não só a taxa de juros, tá? Essa taxa aqui, quando você compra, ela tem... O peso maior é a Selic, que é o governo que define, baseado nas premissas econômicas do momento, certo? Mas aqui também tem uma especulação, certo? Se há uma procura maior do título, se há uma procura menor, influencia, mas é uma fração pequena, certo? O que vai definir o lançamento, o que o governo vai lançar é a Selic. No caso do tesouro pré-fixado, certo? No caso do tesouro pós-fixado, como é que isso funciona? Você, no tesouro 100%, do tesouro Selic, que é 100% da Selic, você não tem variação no preço. No preço unitário. Por quê? Ele está 100% atrelado à Selic. Então, se eu quiser vender para você, eu vou ganhar o mesmo 100% que você está ganhando. Entendeu? Aqui, não. Vocês compreenderam mais ou menos essa... Vamos ver aqui. Deixa eu ver se no próximo slide. Aqui. O título aqui, 0 cupom. Vamos dizer que eu recebo o meu dinheiro, eu investi R$900, ele vai me pagar uma taxa de juros que, no resgate, eu vou resgatar R$1.000, certo? O meu lucro aí foi R$100. Se eu quiser vender esse título no meio do caminho, o preço, o PU, que é o preço unitário, ele vai depender das condições do mercado. Se a taxa de juros vai estar alta, se o meu título é pós ou pré-fixado, e aí eu vou ter uma variação no preço, caso ele seja pré-fixado. E pós-fixado também. Quais são as influências
os indicadores que influenciam o Tesouro Direto. É o ambiente econômico, predominantemente. Então, maiores taxas do Tesouro Direto, ela estimula o investimento. Então, quando a taxa de juros está alta, mais pessoas estão investindo. Se a gente tiver num país poupador, vamos dizer, que tem uma poupança, um nível de poupança alto. Não é tanto... A gente estava ano passado com a taxa de juros bem alta. A gente estava com aportes maiores no Tesouro Direto, título público. Certo? Porém, não chega, por exemplo, a níveis de países desenvolvidos, que no momento de crise, em países que são mais desenvolvidos, o nível de poupança da população ele é maior. Certo? Então, você tem um direcionamento maior para esse tipo de investimento. No Brasil, a gente entrou numa crise, taxa de juros subiu, mas o nível de endividamento das famílias ele estava bem comprometido, bem alto. Então, o fluxo desse investimento não foi tão alto assim, certo? Então, menores taxas de juros, ela estimula o crédito, certo? E aí, o Tesouro Direto é uma ferramenta extremamente importante para o governo definir essa questão, controlar o crédito. Porque quando ele aumenta a taxa de juros do Tesouro Público, ele estimula que as pessoas investam mais, porque está recebendo mais dinheiro. Quando ele diminui, ele estimula as pessoas a retirarem seus dinheiros, terem liquidez e, consequentemente, consumir mais produtos ou consumirem crédito. Certo? Por exemplo, a taxa de juros está barata. Aí eu tenho um financiamento, eu quero comprar uma casa. Então, eu tenho que avaliar se o meu investimento ele vai compensar tirar esse dinheiro de lá para comprar um imóvel ou não. Se a taxa de juros que eu estiver recebendo no Tesouro for maior do que a do meu financiamento, eu não vou tirar meu dinheiro do Tesouro. Se ela for mais baixa, eu vou pegar meu dinheiro, pagar à vista e ter uma taxa menor de financiamento. Certo? Então, o mercado ele usa muito isso na questão da política monetária para controlar, de certa forma, o crédito na economia. Além disso, o risco soberano ele também influencia essa taxa de juros. O que é o risco soberano? É o risco de crédito do país, é o risco do Brasil honrar suas dívidas lá fora. Certo? Então, a gente está com um risco maior, um risco de crédito maior. A gente está com déficit bilionário nas contas públicas e aí o governo está com mais dificuldade de pagar juros de dívida lá fora. Então, o risco dele dar um calote aumenta, vamos dizer assim. Um calote digamos assim, às dívidas fora, não a daqui. Quando a gente empresta dinheiro para o governo, a gente é um credor interno dele. Então, nós, pessoas físicas residentes brasileiros, não temos risco de crédito, teoricamente. Porque se o Brasil declarar uma moratória, o que é que faz com os credores? Ele imprime mais papel moeda e paga aos detentores dos títulos, de acordo com os prazos que foi acordado, vamos dizer. O que isso acontece? A inflação aumenta quando ele imprime mais papel moeda para pagar credor interno. A inflação aumenta. Quem tem NTN-B, que está com a taxa real, que é juro fixo mais inflação, está protegido. Quem não, pode ter uma taxa de retorno real mais apertada. Compreenderam essa ligação? Se eu tenho lá um tesouro, vamos dizer, 100% Selic e uma taxa X mais IPCA. No momento de crise e no momento de, vamos dizer, calote da dívida, o que acontece? O Brasil quebrou, certo? A taxa de juros, consequentemente, sobe, porém, a inflação também dispara. Então, aqui, eu vou estar... Vamos dizer aqui que a inflação a taxa de juros está em 15% ao ano
e a gente tem uma inflação de próximo a 15, 14, 12% ao ano. Só que o que me garante que meu dinheiro está subindo acima da inflação é essa taxa aqui, que é o retorno real. Certo? Compreenderam? Aqui, minha margem vai apertar, porque quando eu descontar a inflação, eu tenho um valor bem próximo, uma taxa real bem baixa, tipo 1%. Então, na hora de investir, tudo isso precisa também ser avaliado para ter uma distribuição efetiva. Então, insegurança e estabilidade política também faz com que o preço, a rentabilidade do título, ela vá lá para cima. Por quê? Por exemplo, a gente estava em maio, um pouco antes de maio, com a NTN-B, que é atrelada ao IPCA, pagando 4,5, 4,3, 4,5, mais IPCA. No dia seguinte, da delação da JBS, por exemplo, esse título foi para 5,5, chegou a 6% mais IPCA, certo? E aí, quem tinha títulos comprados alguns dias antes, viu o preço do título cair, certo? A variação, mais ou menos, foi essa. Vocês compreenderam essa relação? Subiu a taxa de juros, meu preço foi lá para baixo do título. Com o passar do tempo, as coisas foram não se ajustando, mas ficando como estão hoje. A gente voltou para uma taxa de 4,5. Então, o preço, quem ficou com o título até lá, ficou com o preço já ajustável, mas passou alguns dias de susto, vamos dizer assim. Certo? Deixa eu passar aqui. Então, esse é o sistema do Tesouro Direto. Tá? Vocês, quando entram lá, acessam o site, vão lá em compras de títulos, aí vai aparecer algo parecido com isso. Aqui, ó. Exatamente igual a isso, só que isso aqui vai estar verde, se for na hora que o mercado estiver aberto. Aqui é porque já estava fechado. Então, aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Títulos indexados ao IPCA, indexados à inflação. E Tesouro IPCA mais 2024, 2035, 45, depois com juros semestrais. Até 2050. Você pode aplicar num título público. Esses daqui são todos atrelados à inflação. Esses são os prefixados e esses atrelados à taxa Selic. Então, a forma como o Tesouro reorganizou o site e o sistema ficou bem mais fácil da gente identificar o que é que está fazendo, como é que está se investindo. Então, aqui é a taxa de rendimento, isso aqui. Aí, pronto, Tesouro IPCA 2024, ele vai pagar aqui 4,97 mais inflação, certo? Então, o valor mínimo de aplicação é esse e o preço unitário do título é ao lado. Que aí eu acho que respondo a tua pergunta. Então, vai variar, mas o mínimo é R$30 para você investir. Aqui tem algumas variações do preço, porque ele é uma fração do preço unitário. Certo? Dúvidas? Outra coisa. O Tesouro, você pode comprá-lo, você pode vê-lo, o mercado aberto, das 10 da manhã até as 17. Certo? Você perde muito se tirar antes? Depende do título e depende de como está a economia. Por exemplo, se você investiu no Tesouro IPCA 2024 ano passado. Ano passado a taxa estava 7,4. Hoje ela está 4,97. Se você for vender o seu título 7,94, você está tendo uma rentabilidade aí cerca de 30%, 40% a mais. Certo? Agora, se tivesse sido o inverso, a gente comprou hoje o título, daqui a um ano a taxa está 14%. Aí você vai estar desvalorizando o seu preço, porque quando você vai vender, ele vai dar esse desconto. Certo?
Então, quanto mais longo, por exemplo, 2050, é mais imprevisível a economia, certo? Muita gente usa esse título, esses títulos mais longos, 2045, 2050, para aposentadoria. Por quê? Aqui eu compro, vamos dizer assim, eu vou comprando aqui regularmente um título nessa faixa de 5% para vencimento lá em 2050. Ou 2045, que não paga juros semestrais. Eu vou até 2045, meu dinheiro capitalizando. Então, é um horizonte de tempo grande e uma taxa de retorno real bem alta. Por exemplo, em economias mais desenvolvidas, a taxa real chega a ser negativa. Ou 0,5%, 1%. Então, nós aqui no Brasil temos, entre aspas, bem entre aspas mesmo, um privilégio de ter uma taxa alta. Porque na vida real isso nos prejudica muito, essa taxa alta. Você pode vender, tem liquidez diária, não tem... Não. Você pode comprar, por exemplo, um Tesouro IPCA 2024 e daqui a 6 meses eu vou vender. Pode. Depende. Normalmente não. Normalmente a ideia é você se planejar ou programar para colocar isso lá para frente. Se você está com um horizonte de tempo mais curto, você opta por títulos mais curtos. Ou Selic, que aí você tem 100%. Todos eles são diários, só que aqui não tem variação de preço. Aqui não tem variação no preço, certo? Agora, se você tem um horizonte de tempo, tudo vai depender do horizonte de tempo que você tem para investimento. Aí você tem que partir mais para um planejamento para distribuir seu capital de uma forma que não prejudique se você quiser retirar antes, vamos dizer assim. E também, assim, dependendo, você pegar alguns títulos, mesmo que sejam valores menores, com as taxas mais altas, certo? Não, isso aqui é 100% da Selic. Isso aqui quer dizer que ele vai variar 100% da Selic. Né? Então, se a Selic sobe ou desce, o preço que a Selic tiver, ele vai lhe pagar. Diariamente. Certo? Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Qual? Não, ele é o mais conservador. Ele é o mais conservador, não. Todos eles, mas esse daqui ele é o mais conservador porque ele não tem risco de variação no preço. Se você quiser vendê-lo antes de 2023, você comprou hoje e daqui a 6 meses você queira vender. Ele não vai mudar o preço, ele só vai lhe entregar o valor que foi capitalizado nesse período, descontar o imposto de renda e pronto. Aqui não, aqui você pode ter perda patrimonial. Eu botei 1.000 e tirei 900, 800, dependendo de como esteja a taxa Selic. Entendeu? Dependendo do movimento da economia. Certo? Aqui, como investir? A quantidade mínima de compra é a fração de 1%. Na verdade, isso aqui não é exatamente 1% do valor do título. Normalmente fica entre 1% e 30%. Certo? Vai depender muito de cada título e do dia. Certo? E aí, respeitando aqui o valor mínimo, como eu te falei, de R$30. É o mínimo que a fração de um título ele pode chegar. Ok? Então, não há limite para venda. Então, se eu tiver lá 5 milhões num título, eu posso vender tudo de uma vez. Agora, há um máximo para aplicação mensal, que é R$1 milhão por CPF. Por mês, Oi? Agora tá mais fácil, né? Agora dá, né? Agora dá, então. Que bom, que bom. É bom que atende todo mundo. O LFT, falando um pouco daquele título que você falou lá, que não tem variação do preço.
Ele é um título pós-fixado, certo? Ele fica lá no Tesouro, no financeiro, vamos dizer, na liquidez do governo, certo? Então, ele rentabiliza próximo a Selic, ou 100% da Selic, que é próximo ao CDI. Então, você não tem a questão da variação de preços. Então, o que você pode, vamos dizer assim, ter uma diferença dos títulos dos outros para um longo prazo é a questão da inflação. Se eu subo, a minha inflação e minha taxa de juros ela permanece baixa, eu vou ter um ganho real menor. Mas aí vai depender muito do prazo que você tenha para esse investimento. Certo? Então, assim, quando a gente fala no Brasil em longo prazo, é muito importante que a gente pense em um investimento que ele proteja da inflação. Porque a inflação é o indicador mais problemático, vamos dizer assim, no crescimento de um patrimônio que se tem. Então, como no Brasil a gente tem uma inflação que ela é alta, a gente precisa sempre se preocupar no longo prazo com a inflação. Sempre. Certo? Aqui, a LFT, que é o Tesouro Selic, ele costuma ter menos opções de vencimentos, certo? Por quê? Porque ele não tem risco no preço, qualquer momento você pode vender, então ele sempre bota 2023, 2024, nunca tem muito para frente ou muitas opções não, certo? E eles são os títulos públicos mais conservadores. Então, a LTN, que é o pré-fixado, tá? O preço de face, o preço unitário dele é R$1.000, tá? Então, sua rentabilidade ela já vem determinada, como a gente viu lá, naquele outro quadro. Vocês viram a rentabilidade do pré-fixado? Ele já vem lá definida, o preço de face dele é R$1.000. E aí, a partir daí, ano a ano, dependendo do vencimento, você vai ter sua remuneração. Então, o retorno bruto ele é dado pela diferença do preço unitário de compra e o valor final que você vai receber. Cadê? Aqui é a LTN. Eu investi R$900, certo? Ali, ó. Isso aqui é um cálculo mais ou menos de rentabilidade para vocês terem uma noção. Aí a rentabilidade do pré-fixado no período é R$1.000 menos 900 dividido por 900, que vai dar 11,11 no período. Ele não fala em período aqui, mas aí você vai depender do vencimento dele. Aqui é um título sem cupom, certo? Que com o cupom ele vai pagando, é como se ele amortizasse a dívida dele a cada 6 meses. Ele lhe paga um juro referente àqueles 11%, por exemplo. Certo? NTN principal, que é o pós-fixado atrelado à inflação. Então, ele vai remunerar, como eu falei, uma taxa fixa mais inflação, e aí vão ter vários prazos de vencimento e dois tipos de título, que é o principal e o com cupom semestral. O que é que vocês têm que avaliar na hora de escolher entre com cupom ou sem cupom? O prazo que eu vou passar com esse título, obviamente, e normalmente o volume que eu estou aplicando. Por quê? Se eu aplico valores pequenos, vamos dizer, todo mês eu vou lá e compro R$300 de títulos, certo? Então, ele vai me rentabilizar no semestre valores pequenos, vamos dizer, R$50, R$30, vai descontar imposto de renda, certo? Do juro que ele está lhe pagando, e com esse dinheiro você não faz muita coisa. Você vai comprar um título, vai gastar, enfim. Se você quer capitalizar para um longo prazo, o ideal seria você não comprar títulos com cupons semestrais, porque aí você não corre o risco desse reinvestimento.
Além do valor ser baixo, às vezes você vai para o mercado comprar título, você descontou seu imposto de renda daquela rentabilidade e você vai ainda comprar um título com a rentabilidade mais baixa do que o que tu tem. Então, a depender do valor e do objetivo e do prazo, obviamente, não é ideal você trabalhar com cupom semestral. Às vezes, o que é que acontece? Às vezes tem gente que está perto de aposentar e recebe aqueles incentivos de empresa para se aposentar. E aí pega um valor muito grande. Então, como os títulos, eles são os investimentos mais seguros do mercado, você queira fazer alguma aposentadoria, você pode comprar um cupom semestral e fazer de uma renda. Você vai ter que ter uma renda daquele dinheiro. Você pegou numa bolada, aí você, sei lá, 3 milhões, 4 milhões. Aí tem que fazer o cálculo da renda que você vai precisar para viver a cada 6 meses. E a cada 6 meses você tem um recebimento. Exatamente. Você vai ficar recebendo lucro. Aí tem que ver quais são as opções de um portfólio de investimentos. Por quê? Às vezes, quando você vai para, vamos dizer, determinados tipos de recebimento de renda, você vai pagar o imposto de renda na sua declaração com a alíquota de 27,5%. Aqui você vai pagar 22,5%. Então, tem que ver qual é o mais... Enfim, dentro das opções que você possa ter, o mais rentável. Aí tudo tem que fazer uma avaliação geral. Mas eu digo assim porque tem gente que tem um capital e quer e se dispõe a fazer o investimento com cupom semestral de renda. Viver de renda, tá ali seguro. Se o governo quebrar, não tem problema, vai receber o dinheiro do mesmo jeito e tá ali, entendeu? Então, a variação do IPCA ela deve ser tratada como uma compensação da inflação e não como uma geração de riqueza. Por quê? Quando os preços sobem, que é o IPCA, meu patrimônio ele desvaloriza. Então, a subida da inflação eu não posso contar como uma geração de renda, de riqueza, de que meu patrimônio está crescendo. Não, ele só está igualando a subida dos preços e eu estou comprando a mesma coisa. O que vai gerar riqueza no meu portfólio, no meu patrimônio financeiro, é tudo que eu ganho acima da inflação. Que aí é aquela taxa lá fixa, que no caso é os 4, estava na tela 4,9, é o que eu vou ganhar acima da inflação. Aí muita gente já perguntou, não, mas na poupança eu ganho 6 ao ano. Você ganha 6 sem descontar a inflação, é retorno nominal. Quando você descontar a inflação, a depender do ano passado, por exemplo, foi negativo. Entendeu? Então, riqueza, aumento de patrimônio, a gente só conta o que é acima da inflação. Então, sempre que vocês forem pensar no investimento longo prazo, principalmente... investimento para previdência, vocês têm que sempre fazer um cálculo do desconto da inflação. Trazer para uma taxa de retorno real para ver. Certo? Que às vezes vocês chegam... muitas vezes o pessoal... Você chega no lugar para fazer o investimento, aí eles mostram a taxa nominal. A taxa nominal você está milionário. No longo prazo, você fica milionário mesmo. Mas você vai descontar a inflação desse período, você está na média. Entendeu? NTN-F, que são os tesouros semestrais. Eles são pré-fixados, certo? Eles pagam uma taxa pré-fixada, só que dessa taxa pré-fixada ele paga semestralmente seus cupons. Tá? Aqui é NTN-B, tá? Que é a atrelada à inflação. Inflação mais taxa de juros. Aqui, NTN-F, ele é pré-fixado. Certo? Esse é NTN-B, ele é considerado...
Ele, na verdade, ele é considerado pós-fixado, certo? Porque a gente não sabe a rentabilidade dele final, mas ele é um composto. Ele tem uma taxa fixa, que você sabe qual é hoje, e tem a inflação, que é ela que vai variar de acordo com os anos, que aí você não sabe a taxa nominal total. Por isso que ele é considerado um título pós-fixado. Certo? Mas a taxa de retorno real, minha, eu já sei. Eu sei que meu patrimônio está crescendo 4,9% ao ano. Independente se a inflação der 1.000%, eu estou acima da inflação em 4%. Se não sair antes. Se eu for até o final do... Se eu sair antes, eu vou ter a variação no preço, que aí também vai dar o desconto, que vai ser bem próximo. Aqui é o tesouro NTNF, é o tesouro pré-fixado, ele também é atrelado ao IPCA, ou atrelado ao IPCA, remuneração. Ele possui pagamentos de cupom, tá? E eles normalmente são títulos mais longos. Aí é importante avaliar qual é o seu momento financeiro. Aqui é um demonstrativo do tesouro pré-fixado com juros semestrais, tá? Ele possui os fluxos de cupom. Então, o retorno dele vai ser o preço de compra menos o preço de venda mais a soma dos cupons recebidos. Lembrando que esses cupons, a cada 6 meses, quando eles são pagos, eles já são descontados do imposto de renda, tá? E aí você cai na alíquota de 22%, 20%, mais ou menos. E aí é o que a gente volta a dizer. Se você não vai usar esse dinheiro mensalmente, é bom reavaliar ou avaliar se vale a pena a estratégia de investir em títulos com cupom. Tá? Se for um investimento que você vai precisar semestralmente ter um pingado ali, alguma coisa, essa estratégia ela é relevante. O NTNF, o menor risco nas NTNFs, ela não dispensa o cuidado da gente analisar esse título, observando um retorno que compense o risco de prefixar as taxas. O que isso quer dizer? Depende da economia, do contexto econômico, quando a gente vê que o governo, vamos dizer, está aumentando as taxas de juros, não faz sentido eu prefixar para um prazo muito longo, certo? No momento que a gente vê que está havendo cortes da taxa de juros, ou então tem uma taxa de juros muito alta, quando a gente chegou em 14,25, é uma taxa de juros gigante, era a segunda maior do mundo. Então, é uma oportunidade para quem é um poupador, se organizou e vai botar. Aí você analisa se eu posso prefixar essa minha taxa, eu posso pegar meu dinheiro, travar ele, imobilizá-lo por tantos anos, porque eu vou ter uma taxa de retorno acima do mercado, bem acima do mercado, na realidade. Por exemplo, quem investiu em título pré de 14%, hoje a gente está com a taxa de 9,25% e a inflação para fechar em 4%. Então, eu tenho um retorno real de quase 10%. Retorno real. Isso é uma taxa absurdamente alta. Então, é uma oportunidade para quem é poupador, num período de crise, num período desse, chegar lá e aproveitar. Certo? Mas tem que avaliar se eu tenho condições de pegar o meu dinheiro e travá-lo por um período longo. Se eu não vou prejudicar meus fluxos futuros. Então, aqui é a tabela de tributação do imposto, certo? O imposto de renda, ele é uma tabela, vamos dizer, é uma tabela decrescente, ele já vem direto na fonte. Quando você faz o resgate, ele já recolhe seu imposto, você não precisa pagar DAF, nada. Você já está líquido. Mas é uma tabela decrescente, tá? Que vai de 22,5, de 0 a 6 meses, que eu passar o tempo no investimento, e vai até 15%, que é a partir de 2 anos. Eu estou há 2 anos com o investimento lá, não mexi, quando eu resgatá-lo, eu vou pagar 15%. Mesmo que você passar mais tempo. O investimento que você tem
que é mais baixo do que isso, é só previdência privada, tabela regressiva, que você vai até 10. E é o mínimo. Tem também o IOF, que você vai pagar se você resgatar antes de 29 dias. Antes de 30 dias, você paga o IOF direto na fonte. E aí ele vai... A alíquota do IOF, ela é regressiva, certo? Ela vai do primeiro dia, 96%, até o último, que no último dia você já está zerado. Vamos dizer, você vai pagar 1%, 3%. No 30º dia você já não paga nada. Certo? Então, caso seja, por exemplo, se eu comprar um título e vender daqui a 15 dias, eu vou pagar o IR mais o IOF. Certo? As taxas de investimentos. Todo mundo tem que pagar para investir. Isso é via de regra. Existem locais que você pode diminuir a sua taxa de administração, de administração e outros lugares não. Tem duas taxas que você pode pagar. Uma é obrigatória e uma não. A taxa obrigatória é a taxa do Tesouro, que é 0,3% ao ano, certo? Que é paga em 2 vezes. A cada 6 meses você paga essa taxa. E a outra, ela é cobrada pelo agente de custódia, que é o agente que vai fazer a intermediação financeira entre você e o Tesouro. Que ela pode variar de 0, as instituições podem isentá-las e elas vão até 2% ao ano. 0? Não, é fácil. Pronto, no site do Tesouro, você consegue ver, no Banco Central também, todas as instituições e as taxas de administração. Aí elas vão de 0 até 2%, mais ou menos. O Banco do Brasil é 0,5%, se eu não me engano, Não. O agente de custódia, nesse caso, seria o intermediário financeiro, que é o banco, mas seu título ele não fica no banco nem na instituição financeira, ele fica lá na CETIP, guardado, tipo assim, quando eu compro um título, sai uma nota fiscal, com meu nome, CPF, então tá tudo ali dentro de uma câmara de custódia. Então, até se eu quiser mudar de agente de custódia, que é o agente de intermediação, no próprio site eu vou lá e mudo. Eu não quero que meu título esteja por aqui, não. Nesse banco, não. Eu quero ir para esse. Eu abro a conta lá, me credencio, ele faz a ligação do sistema da instituição para o banco e aí eu posso mudar. Entendeu? Não. No próprio site do Tesouro você consegue. O agente de custódia. Se você tiver lá cadastrado em várias instituições financeiras, quando você vai comprar o título, ele pergunta: você quer que seja qual agente de custódia? Todos que você está cadastrado lá, você tem essa opção, certo? E aí você coloca. Que aí tem agente que cobra, tem instituição que cobra e tem instituição que não cobra, certo? Aí, se você também quiser ir de uma para outra, até no gerente do banco mesmo, você vai lá no banco e eu quero mudar a minha custódia desses títulos e quero ir para essa outra. Não paga nada, não. Certo? A taxa de custódia das instituições financeiras, elas podem ser cobradas anualmente, mensalmente ou por operação. Normalmente, eles cobram no ano. Vão lá, você fez em janeiro... Em outro janeiro, já ele desconta da sua conta, certo? Do Tesouro, a taxa de investimento de administração do próprio Tesouro, ela é feita cada 2 vezes ao ano. Ela é 0,3. Aí, essa taxa do Tesouro, ninguém escapa, não. Todo mundo tem que pagar. Pessoa física. Tá? Instituições, tipo fundos, instituições do mercado, elas não pagam, não. Certo?
Então, algumas instituições financeiras não cobram taxa de administração e as taxas são cobradas no momento da compra do título. E depois elas são registradas diariamente. Quando você compra lá o título, sei lá, você bota R$1.000. Aí, quando ele recalcula, quando você bota lá e bota para calcular, aí ele já dá o desconto da taxa. Aí você compra 980, 990, nunca vai o valor inteiro, certo? Taxa de custódia, que é o que eu falei sobre o Tesouro. Você vai pagar 0,3 mais a taxa de administração da sua instituição financeira. Ela é debitada da conta do investidor em parcelas semestrais. Pode acontecer antes, mas é bem raro. Normalmente não é de janeiro, é de fevereiro e agosto. No começo de agosto e começo de fevereiro. Na metade de agosto e na metade de fevereiro, mais ou menos. Certo? Ela é pro rata, tá? Ou seja, se eu comprei o título em junho, em agosto eu vou pagar referente só ao tempo que eu passei. Não vou pagar o valor inteiro. Certo? Só é cobrada se o valor semestral ultrapassar R$10. Caso não, ele vai acumulando para o semestre que vem. Se o valor que eu comprei lá só R$100, R$30, normalmente minha taxa de custódia e administração ela não vai chegar em R$10. Então, ela vai acumulando até chegar nesse valor. Taxas de investimento. Continuando. Normalmente, o interessante é vocês pesquisarem, fazerem busca no mercado e verem as instituições que não cobram, porque quando você vai jogar isso lá para o longo prazo, esse 0,5, 0,6, 0,7 a mais do que o 0,3 vão fazer uma diferença no seu investimento. Bem razoável, certo? E aí a gente até... no meu trabalho diário, a gente fazendo esses cálculos, a gente quando joga para uma pessoa que vai fazer, não aposentadoria, mas fazer investimento para longo prazo, as taxas chegam a ser bem gigantes de pagamento, dependendo do volume financeiro. Certo? Então, vocês pesquisem no site do Banco Central, vocês conseguem acessar essa tabelinha e ver, até nas próprias instituições que vocês têm conta corrente e tal, vocês podem se informar qual é a taxa do Tesouro Direto. Aí eles sempre informam. Tá? Em caso de falência do agente de custódia, por exemplo, eu tenho um investimento numa corretora, eu tenho um investimento no banco, ele quebrou. O que é que eu vou fazer? Os títulos, eles podem ser transferidos para outro agente de custódia, certo? Porque o título ele fica lá na Selic, todos os títulos quando compra, e ele só fica vinculado à conta, para quando eu for lá no acesso digital, eu localizar. Eu tenho conta no banco A, no banco B, no banco C e no banco D. Então, quando eu compro o título, eu informo quem é o meu agente de custódia. É o banco A. Então, quando eu for lá no banco B, acessar meu extrato, não vai aparecer os títulos públicos. Eu só vou ter acesso, que ele está vinculado no sistema, ao banco A. Se o banco A quebrar, o governo vai me mandar uma carta, um informativo que o banco quebrou e solicitando outro agente de custódia. Aí eu vou dizer, eu tenho um banco B, banco C, banco D e assim por diante. Certo? Dúvidas? Então, o risco do investimento ele não está na instituição que vocês estão investindo. É no título, no preço, no prazo e na conjuntura econômica. No caso do Tesouro Direto, certo? Então, aqui é só um apanhado do perfil dos investidores no Tesouro Direto hoje no Brasil. Tá? A maioria são homens, tá? Cerca de 67% são homens, 33% são mulheres. Por faixa etária, a concentração maior é de 26 a 45 anos, certo? E a maior é de 26 a 35 anos. É uma ferramenta nova, então, à medida que os anos vão passando,
mais faixas etárias vão entrando nesse bolo. Então, por regiões, a maior parte é Sudeste, que aí concentra São Paulo e Rio, que é onde realmente as pessoas têm mais uma cultura de investimento, mais acesso a instituições financeiras. A gente, no Nordeste, está aqui em segundo lugar, com 10% do volume do Tesouro. Vamos fortalecer. Terceiro é... terceiro, é que tem um... Vixe. É verdade. Isso. Desculpa. Terceiro, vamos ver se a gente fortalece. Isso aí. E aqui o número de investidores, tá? Esses números são de abril. Isso já deu uma aumentadazinha. Aqui como é que vocês vão acessar o Tesouro Direto. Quando vocês entram lá no site, vocês colocam compra de títulos, para vocês entrarem na sua conta. Vocês vão botar o seu CPF, quando vocês cadastram na instituição financeira de vocês recebem uma senha do próprio Tesouro, não é da instituição financeira, é o Tesouro que manda uma senha para vocês, via e-mail. Aí você coloca a senha e entra na sua conta. É bem simples, certo? Então, primeiro, você tem que ter a senha e conta do CPF, CPF e conta, para abrir uma conta corrente, para você abrir o cadastro numa instituição financeira vinculada ao Tesouro, tá? Escolhe o agente de custódia, que pode ser corretora ou bancos que tenham suas corretoras. Faz o cadastro no Tesouro, que aí a própria instituição faz o seu cadastro no Tesouro, hoje. Recebe uma senha provisória por e-mail, define uma senha nova e escolhe o título que vai se adequar ao seu portfólio de investimento, certo? Então, os títulos públicos e os objetivos financeiros, como é que a gente vai avaliar? Então, alguns destaques aqui. Quando a gente vai comprar um título público, a gente tem que avaliar, vamos dizer assim, dentro do meu contexto financeiro, quais são os títulos que eu posso colocar, eu posso correr risco de crédito, eu posso imobilizar meu capital por um prazo, eu não posso, enfim, tudo isso tem que ser avaliado e planejado, tá? Então, os recursos do Tesouro, quando a gente empresta dinheiro ao Tesouro, eles são necessários para o financiamento da dívida pública, tá? A gente financia o governo. É um tipo de investimento bem democrático, porque as condições são iguais para todos os investidores, não importa o dinheiro. Se eu tenho 1 milhão ou se eu tenho 30 reais, eu vou ter a mesma taxa de juro, certo? Então, atualmente, no Brasil, hoje ele é um investimento bem democrático, nesse sentido da rentabilidade. Porque, às vezes, com 100 reais, obviamente, quando você chega no banco para fazer outro tipo de investimento, você não consegue ter a mesma taxa de um cliente que tem lá 1 milhão. Não tem a mesma taxa, desigual. A tributação de IR e IOF, vocês têm que levar em consideração também nos cálculos de rentabilidade final. Tá? A possibilidade de ganhos diferenciados na renda fixa. Normalmente, culturalmente, o brasileiro entende por renda fixa poupança, certo? Por uma questão realmente cultural de décadas 90 e 80, bem complicadas economicamente. Então, o Tesouro é também uma renda fixa que vai proporcionar um ganho maior, mas com algumas premissas que vocês têm que avaliar se cabe dentro dos seus planejamentos financeiros. Tá? Aqui, entender um pouco o significado da curva de juros e do efeito do IPCA e da Selic sobre os investimentos. Então, quando eu vou fazer um investimento de um prazo maior, eu tenho que entender que a inflação é um fator que eu preciso contabilizar nos meus investimentos, porque eu preciso proteger dentro dos meus investimentos. De curto prazo também, mas de curto prazo eu tenho mais saídas do que para o longo prazo. Tá? O risco relativo menor
eu tenho um risco, o menor risco de investimento no mercado é o risco do título público. Porque, por exemplo, se eu tenho lá num banco, invisto tudo em poupança, se o banco quebrar, por exemplo, eu só tenho garantido até R$250 mil. O que passar disso, eu perdi. No título público, você tem seu investimento 100% garantido. Que aqui, no caso, é o risco soberano do país. Que aí o país vai, se ele quebrar, ele vai emitir mais moeda, paga seus credores. Ele não tem garantia do FGC. Vocês já ouviram falar do FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito é o que é um fundo criado. Todas as instituições financeiras, elas depositam mensalmente um valor, um percentual referente às suas movimentações, como se fosse um seguro, vamos dizer assim, porque caso ela quebre ou ela não tenha liquidez, ela vai lá no fundo, o fundo garantidor vai lá e paga seus credores até a marca de R$250 mil por instituição financeira. O Brasil, hoje, é um dos países que tem uma proteção maior ao credor das instituições financeiras no mundo. Ele tem o Fundo Garantidor de Crédito, pode quebrar várias instituições no Brasil de uma vez, que ele tem como garantir os R$250 mil dos credores. Certo? Então, é um sistema financeiro que, apesar de crises políticas e econômicas, é um sistema financeiro que blinda bastante a entrada do investidor, pessoa física. Certo? E aqui os títulos são um resumo dos títulos disponíveis para compra hoje, que é o Tesouro Selic, tá? Pós-fixado, que varia sua rentabilidade de acordo com a Selic. O Tesouro Pré-fixado, que são juros pré-fixados por determinado período de tempo. Pré-fixado com juros semestrais. Tesouro IPCA com juros semestrais e Tesouro IPCA, que esses dois são atrelados à inflação. Recapitulando, aqui é o investimento mais conservador, que a gente não tem variação de preço quando a gente for vender. Aqui é o título que a gente pode ter uma variação de preço maior, a depender da conjuntura econômica, certo? Que é o pré-fixado, ou seja, ele tem um risco de preço maior do que o Tesouro Selic. O pré-fixado com juros semestrais, ele tem um risco um pouco menor na variação do preço do que o pré-fixado, porque ele paga semestralmente. Tesouro IPCA com juros semestrais e Tesouro IPCA, eles são atrelados à inflação. Também tem risco de preço, mas com a sensibilidade um pouco menor do que esses outros dois. Sensibilidade na variação do preço, certo? Aqui é a tela de quem, quando entra na sua conta logada do Tesouro, vai aparecer dessa forma, certo? Aí eu vou lá, quero comprar um pré-fixado, aí vai estar aqui as taxas, ano, compra e venda, certo? Isso é a tela que aparece para quem já está cadastrado e vai acessar a sua conta no Tesouro. Aqui também. Aqui são as várias datas de vencimento. Por exemplo, esse 2019, ele não tem mais para vender. Para comprar, desculpa. Ele só tem para quem quer vender. Eu tenho um Tesouro 2019 e eu quero vendê-lo. Aí eu posso comprar, mas o Tesouro não emite mais esse título. Já está perto do vencimento, chega uma determinada data que ele para de lançar títulos naquela data. Só tem disponível para compra hoje o IPCA 2024, 2035, 2045, sem juro semestral. Com o juro semestral, não tem mais o 2020 também, só tem 2024, 26, 35. O 24 não tem. Não, semestral. Não, semestral não tem mais não. Só tem o sem juros semestral. Aí tem o 35, 45. O 35 não tem, se eu não me engano. 45 e 2050
Tem. Certo? E aqui... lá também vocês podem ver a rentabilidade da variação do preço desses títulos nos últimos 30 dias, no mês anterior, no ano e nos últimos 12 meses. Certo? Não, isso é bruto. Bruto do imposto de renda. Certo? Isso aqui é a variação do preço. Aquela rentabilidade ali é referente à variação do preço. Certo? Aqui é alguns alertas importantes para vocês que vão investir, pensam em investir em título para comprar sua carteira. A combinação dos títulos, ela vai depender dos prazos, como eu já falei, do horizonte de tempo que você tem para investir, os prazos de vencimento do título, para que casem. O ideal é quando você comprar um título, você levar ele até o vencimento. Quando a gente estava com a taxa de juros bem mais alta, saía muito no rádio algumas entrevistas de que os títulos públicos estão com rentabilidade de 40%, 50%. Calma, não é bem assim que funciona. Ele teve essa rentabilidade na variação do preço daquele ano, certo? Por exemplo, os títulos pós-fixados, eles, atrelados à inflação, eles subiram bastante porque a inflação subiu, certo? Então, existe um apelo muito grande para o investidor entrar no Tesouro a partir da variação dessas datas, ou da variação do preço médio unitário do título. Porém, é importante vocês verem que o para frente da economia, a gente está com corte de taxa de juros e etc. Então, não entrem muito por essas notícias de que o título valorizou 40%, 50%. Não quer dizer que ele vai fazer o mesmo movimento a partir de agora. A gente tem pouco corte de taxa de juros. Possivelmente a gente não vai cair muito para ter uma variação tão alta nos preços. Certo? O ideal é realmente vocês se planejarem para comprar e levar até o vencimento, se for uma estratégia boa para o portfólio de vocês. Certo? Atentem para os riscos da curva de juros, que é isso que eu acabei de falar. Eu vou lá, estou com a taxa de juros baixa, eu vou prefixar meu título para 2035. Certo? Então, você tem que ter cuidado nessa precificação. Daqui a 2035, pode ser que eu precise do dinheiro e a taxa de juros esteja mais baixa ou mais alta, e aí vai dar uma diferença no meu preço de entrada. Certo? Alterações nas taxas em função de fatos como crises financeiras e políticas, que foi o caso que eu falei agora em maio, quando teve a delação da JBS, de um dia para outro a taxa subiu 1%, mais ou menos. Então, esses fatos, quem comprou antes tem que ter tranquilidade, porque o preço do título caiu, mas, por exemplo, agora ele já voltou ao preço estável. E quem não entrou, até aproveitar determinadas oportunidades. O preço do título estava mais alto, a rentabilidade, então era o momento de eu comprar título, se eu puder. Enfim, depende da minha estratégia de investimento. Certo? Então, é ficar atento, entender as premissas do seu planejamento financeiro e da sua circunstância financeira, para escolher um título que maximize seus retornos. Certo? Dúvidas? Até aqui? Obrigada. Oi. Veja, a questão de se apavorar, ela é bem relativa. Pronto, ele é relativo, porque assim, se você comprou um título, eu comprei um título para 2024, sabendo que eu só vou tirar meu título em 2024, eu não tenho porque ele pode cair. Eu vou receber o meu juro que eu comprei no dia que eu comprei, não tem problema.
A variação no preço, ela é prejudicial se eu comprei aleatoriamente um título 2050. Eu sei que eu não vou levar meu dinheiro para 2050. Eu vou precisar dele para comprar um apartamento em ano que vem. Então, aí eu vou ter que me preocupar, eu vou ter que me aperrear, porque se o preço estiver lá embaixo, eu não vou ter outra alternativa a não ser esperar. E aí eu posso perder minha oportunidade que eu estava me planejando por uma falta de ajuste, de simetria no meu investimento, nos prazos do meu investimento, entendeu? Mas se você já tem o título e tem a convicção que só vai precisar daquele capital naquela data ali que você planejou de carência, não tem por que se preocupar, não, que você vai receber o dinheiro investido mais os juros acordados na hora da compra. Certo? Alguma outra dúvida? Vai ser bem relativo a desvantagem. A desvantagem é, eu aguento uma volatilidade, eu posso deixar meu capital preso. Como é que está a taxa de juros? Hoje a gente está com a taxa de juros que ainda é considerada alta. Então, se eu tiver uma disponibilidade para pegar essa taxa de juros e travar por 2, 3, 4, 5 anos, ótimo, eu sei que eu vou ter uma rentabilidade alta. Então, a desvantagem é, se eu vou precisar desse dinheiro antes ou depois, a variação, o risco da variação de preço. Certo? Estava 10. Tem, a expectativa é de mais outros cortes. Assim, a sinalização do governo, né? É essa. Mas o que acontece? A economia brasileira ela tem um ponto de estresse, vamos dizer assim, que ela vai até um certo ponto que ele não vai conseguir mais baixar essa taxa sem aumentar a inflação. Certo? Só que, assim, o momento não tem como dizer, a gente tem como prever. A gente prevê que vão haver cortes até o ano que vem, até 2018, que tem eleições e etc. Isso tudo influencia no mercado financeiro no Brasil, infelizmente, de uma maneira muito pesada, assim. E aí, mas a perspectiva é de a taxa ir ainda para 8,75, entendeu? Mais ou menos. Para depois passar um tempo, não sei se passa um tempo, vai depender muito do ritmo do crescimento econômico. Entendeu? Mas a perspectiva ainda é de outros cortes. Ok. Mais dúvidas? Aproveita que a taxa está alta, viu?